As perguntas das crianças são admiráveis, por vezes embaraçosas. As suas respostas são geralmente ingênuas. Aliás, é às crianças que cabe o direito de perguntar, ao adulto, ao educador, o dever de responder com verdade prudente, mas sempre verdade. A relação avós-netos é uma relação de afetividade e confiança, é um estado de cumplicidade saudável. Isso está escrito nas estrelas, pois é lá que foi promulgado o fantástico Estatuto dos Avós-Netos. Os contos infantis do meu tempo andavam ao redor da figura incontornável da bruxa. Aliás, tais contos eram apresentados como realidades, ou porque o Joaquim Sapateiro vira um gato preto à meia-noite, mesmo que a noite fosse de breu, ou porque a tia Rita sentira um arrepio quando se cruzara com a suspeitosa Amélia Caniça, que muita gente jurava ter ela uns sapinhos gravados nas pupilas, ou porque o João da Horta vira um vulto estranho ao passar a deshoras junto do cemitério. Os contos dos irmãos Grimm e de Hans Andersen ainda não tinham chegado ao Portugal profundo. Aqui, as suas noites eram negras como tisna, onde só a lua ousava penetrar, aliviando o mistério, mas aumentando a magia. Agora são ainda estes autores que vão colorindo a imaginação das crianças, imaginação que vai muito para lá da realidade cinzenta. Quando as velhas histórias se esgotam, nascem naturalmente outras como o Urso Vermelho. A razão das histórias emerge, obviamente, do brilho que provocam nos olhos infantis, da expressão espantada dos seus rostos atentos. No meu tempo, os palhaços, o rico sabidão e o pobre trapalhão eram a essência do circo. Eles próprios eram histórias vivas, provocando torrentes de gargalhadas. Deles ficou a lembrança indelével desse riso sincero a estrebuchar até à fímbria da medula, manancial de emoções caras. A propósito da minha infância, feliz e livre como um gaio, poderei dizer-lhes: as pessoas que me influenciaram foram, em primeiro lugar, a família. Pais, irmãs, tive 4. O avô paterno que, enquanto embrulhava o tabaco de onça na mortalha de papel fino, ia falando da minha hipotética vida futura e dava conselhos sábios. A velha criada, tia Mercês, mergulhando o seu menino em ternura inesgotável. O criado Brito a fazer o pino e a adiantar fumos do que seria o amor. Tia Aristides, rijo como um sogro, trabalhador incansável, invariavelmente honesto. Tia Joaquim Ferreiro a permitir que fosse ajudado no manejo do fole, enquanto revelava conceitos filosóficos causa de embasbacamento. Os primeiros amores, sempre platónicos e secretos, foram as criadas, bem mais velhas, mas que com o seu vício provocaram os primeiros deslumbramentos. Por ídolos tinha as pessoas há pouco referidas, onde pontificava o meu pai, que eu ambicionava imitar na sua capacidade inteligente de trabalho e no modo diferente de pensar, fugindo à rotina emparedada. Da escola recordo a bonomia da professora, Dona Palmira, que no meio de uma algazarra completa conseguia meter o beabá e as contas na caiximónia dos alunos. Nos intervalos abria-se a talega da merenda para comer a fatia de centeio com presunto e azeitonas,
ou o ovo mexido, ou queijo, ou geleia de marmelo. Para beber, só a água do chafariz ali de fronte. Logo a seguir, quando o tempo já o permitia, corria-se até à ribeira a mergulhar com patos bravos. Congestões era coisa de que nunca se ouvira falar. Sempre que possível, e as oportunidades eram bastas, jogava-se o peão, a chona, o arco, o pilha 3, o crasto, a caravela. Tudo isto no terreiro da escola e nas ruas da aldeia. Os medos nasciam com a noite. A escuridão era a mãe de todos os monstros, a fonte de todos os receios. Eram as almas penadas, as omnipresentes bruxas, mais raramente os lobisomens, os espectros dos cemitérios. Depois de um serão de inverno, com intermináveis narrações à roda da lareira, até o estralejar dos cavacos ardentes e as sombras movediças da labareda arrimavam os circunstantes uns aos outros, esquecendo até as lambarices que a mãe nunca deixava esgotar. O urso vermelho foi nascendo por pequenos episódios que o neto desejava ouvir de novo, mas então era imperioso acrescentar algo. Por fim, conseguiu-se uma certa sequência com definição de caracteres e aclaramento de situações até o julgamento final por amor à justiça. Penso que, para além das emoções inerentes à história, foi, para o neto, uma sensação de alguma surpresa ver escrito no papel aquilo de que se falara. Nas outras histórias, lia-se o que já estava num livro. No Urso Vermelho, o que se dissera transformou-se em livro. Uma sensação nova para ele, a descoberta de como se faz um livro. As principais personagens são a Matilde, claro, representando o amor, o príncipe Gaspar, a coragem, o príncipe Cítula, a mentira, a bruxa Chatalalá, a intriga, mas que por fim também se torna agente da verdade. Tais personagens nada têm a ver com o avô, mas talvez tenham a ver com o neto como eleitor de caracteres. O Urso Vermelho é a prova da boa comunicação que pode haver entre avós e netos, embrulhada numa cortina de afeto que o intelecto apenas estabiliza. O pior defeito de um avô é não ser capaz de se identificar com o neto sem perda do sentido orientador. Penso que tenho tido essa capacidade, embora com o defeito da impaciência pontual. Ao meu neto João Pedro deve-se a existência do Urso Vermelho, já porque o inspirou, já porque também influiu na sua elaboração. À Dona Maria de Jesus Vieira, a Jusa, ficam expressos os meus agradecimentos pela maravilhosa ilustração, com figuras intencionalmente tão ingênuas quanto a própria história. A Editorial 100, na pessoa do seu gerente, Dr. Diego Martins Lora, se deve inteiramente à publicação que agora se apresenta. Esta é, por força das circunstâncias, uma assembleia essencialmente de avós e de netos. Fica, pois, dada a palavra à ternura.